meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso culto. Vou pedir aos irmãos do Ministério do Louvor, tomem o seu lugar aqui. Nós estamos vivendo dias muito festivos, muito agradáveis em nossa igreja. Estamos em meio à nossa campanha de missões mundiais. Hoje pela manhã nós tivemos nosso almoço missionário, promovido pela classe integração, que é a minha classe, mas claro que com a ajuda de todo o nosso conselho de missões, muito agradável. Daqui a pouco a nossa coordenadora do conselho de missões vai trazer a palavra à igreja de como é que nós estamos caminhando e também o que nós vamos fazer na semana que vem. Temos aí uma agenda tremenda para ser cumprida e eu conto com o apoio, a presença dos irmãos participando efetivamente. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante de Deus, vamos agradecer ao Senhor por este momento solene de culto. Vamos agradecer, vamos falar com Deus. Ó Senhor Deus, nosso Pai, como é agradável para nós estarmos na casa do Senhor, te oferecendo adoração, o culto que somente a Ti é devido. Nós, o Teu povo, nós, Teus servos, Teus filhos, nos alegramos muito quando estamos com os nossos irmãos e reunidos para louvar o Teu grande nome, bendizer ao Senhor com cânticos e salmos, hinos espirituais, e também estreitamos os nossos laços de amor em Cristo Jesus, e temos a oportunidade de sermos edificados na fé a partir da palavra, e nós queremos dar toda a liberdade ao Espírito Santo do Senhor para falar ao nosso coração, para nos ajudar a entender claramente qual é a Tua vontade para a nossa vida. Senhor, eu peço a Tua bênção para cada um dos Teus filhos, dos Teus servos que estão aqui neste lugar, cada irmão, cada irmã. O Senhor já possa estar preparando cada coração para receber a palavra do Senhor. Também eu peço ao Senhor que abençoe alguns que estão a caminho, traga-os sob a Tua proteção, meu Deus. Abençoe também alguns irmãos nossos que não podem estar conosco por conta de enfermidade. Vivemos tempo difícil e alguns estão acometidos de virose e precisam de repouso e se cuidar. Portanto, ó Senhor Deus, que o Senhor possa guardá-los sob a Tua proteção, sob o Teu cuidado. Senhor Deus, se tem alguma coisa da nossa parte que não é agradável aos Teus olhos, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos ajude a melhorar em santidade, uma vida de acordo com os Teus padrões, com a Tua vontade, e não queremos que qualquer coisa possa prejudicar o nosso culto ao Senhor. Então, guarda-nos e abençoe-nos, e desde já agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer no nosso meio nesta noite. Recebe o nosso culto, oramos em nome de Jesus, amém? Queremos reconhecer os nossos amados amigos e irmãos que nos dão alegria da sua presença. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Senhor Deus, eu creio que tem uma bênção especial para a sua vida nesta noite, e eu vejo um casal lá atrás que nos dá alegria da sua presença. Eu vou pedir aos irmãos mais próximos para que estejam os cumprimentos da nossa igreja. Isso, Deus se Mateus, muito bom, hein? Caio e Caio já. E vocês já são nossos, não é visitante mais não, tá vendo? Eu, de vez em quando, atropelo aqui todas as minhas bancadas, né? Bem, diga para o irmão que está aí ao seu lado, como é bom estar contigo na casa de Deus. Faça isso, diga para o irmão, é muito bom estar com você aqui para cultuar e adorar o nosso Deus, na casa do Senhor, e é
vitoriosa, igreja jubilosa, ardente na obra do Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos, cantar? Nem tem como ficar de pé, porque essa música diz: estamos de pé. Então tem que ser desse jeito, né?
a nossa vida ser dirigida por oração, independente de qualquer situação que a gente viva, nós confiamos no Deus que interfere, nós cremos no poder da oração. Os irmãos creem no poder da oração? Amém. Vamos cantar então. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espíritos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Ele com as suas mãos, uma bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito
sermos luz de Deus, luz de Cristo na face da terra. E logo a seguir a palavra da nossa coordenadora de missões, uma Débora. Boa noite, igreja. Boa noite. Quanto tempo não vi os irmãos aqui na frente, né? É um prazer estar aqui de novo, depois de algumas semanas aí, por conta do cancelamento da festa, né?
que no dia 20, sábado agora, será a nossa festa das nações. Aquela que a gente tinha cancelado, ela vai continuar tendo informações do campo, brincadeiras, louvor, mensagem. Então, assim, vem, traga mais 5, participe com a gente. Vai ter churrasquinho e várias outras coisas. Então, assim, estão muito bem convidados. Se vocês quiserem chamar a família toda para estar participando com a gente, a partir das 7h30, aqui atrás na igreja, nós estaremos juntos comemorando essa festa com o objetivo de alcançar mais e mais vidas. Amém? Amém. Bom, o próximo anúncio que eu queria deixar para os irmãos é que dia 21, no caso sábado, é a festa, no dia 20, e no domingo, dia 21, será o nosso encerramento da campanha de missões. Então, assim, os irmãos que estão lá, não sei para quem falou meu álbum, se eu não me engano, a classe dos adultos era o irmão Carlos que está recebendo o álbum, né? Aí passem, isso aí, passem para ele hoje ou domingo pela manhã, que aí domingo à noite a gente já consegue somar e dizer quanto que ficamos. Entendido? Os mesmos, as demais outras classes também. Jovens, adolescentes, vão juntando aí e ofereçam para o seu líder. E ele vai entregar para o tesoureiro, no caso, o irmão Davi. Tem uma coisa também que eu estou muito feliz. Foi uma ideia, um cochicho. E no dia 21, a gente tinha conversando com outras pessoas, deu a ideia da gente vir caracterizar. Então, você tem roupa de missões, assim, né? Venha para a gente estar no último dia do encerramento, juntos, assim, porque a gente sabe que o objetivo dessa campanha de missões mundiais é alcançar o mundo inteiro. Então, seria legal a gente se vestir, né, de acordo com as suas culturas, seria bacana a gente fazer isso e entender que essas outras culturas também podem se chegar perto de Cristo, né? E o outro anúncio que eu queria dar para os irmãos é que nós temos o nosso rádio, fundado por Marisa. Que assim, gente, eu estou de olho dele desde o primeiro dia. Como eu já expliquei para os irmãos, a gente está fazendo uma rifa por apenas R$2. E assim, eu descobri recentemente que tem como você colocar o celular em cima e aí você ficar escutando a sua série, enfim, colocando aqui mais alto. Achei bem bacana, bem útil. Tem lanterna também, só que eu vou ligar para baixo, dessa vez eu liguei para cá dos irmãos, não foi uma coisa muito agradável. E aí tem como piscar também, então, tipo assim, eu achei muito interessante. Eu, como eu estou na classe de Marquinhos, eu achei bem bacana mesmo. E assim, já estou de olho, já garanti a minha rifa, garanto a sua também. R$2, a gente vai sempre procurando aí no final. A gente vai estar vendendo coxinha, quibe por R$5, eu estou fazendo propaganda é um negócio, né? A juventude juntou aí para fazer essa questão maravilhosa para a gente hoje. E aí vai ter também um radinho por R$2 a rifa. E aí nós vamos sortear. E aí vamos ver quem será o felizado a ganhar essa beldade aqui. Eu estou sempre de olho, então espero que seja eu, mas se não for, amém, eu não conseguir. Bom, gente, de anúncio, eu acredito que era isso. Mas tem uma coisa que a gente já está há um tempão sem fazer, que eu acredito que os irmãos assim, estão perguntando, né? Que é a respeito do alvo. Eu vou chamar a nossa informante aqui do valor que a gente está alcançando. Que é Linda, também está aí na. Olha a emoção dele, eu coisa mais. Vamos ver quanto que a Bia vai colocar para a gente hoje. Eu falei que me tirar os engabanhos, ela tem que ficar andando aqui. Ó, vamos ver, faz um mistério. Será como que a gente conseguiu arrecadar aí, gente? R$1.000, gente. Mas olha só, eu tô achando os irmãos meio assim, né? Meio tristinhos. Será que a Bia não aumenta mais, não, gente? Vamos pedir pra aumentar? Aumenta! Não pode, você pode aumentar ou não? Pode, Bia, aumentar mais um pouquinho? Claro que pode. Pode? Então você pode aumentar pra gente.
Que algo será que foi esse? Então, assim, eu convido os irmãos para vir no domingo, dia 21, sábado também, mas no dia 21 nós iremos subir esse algo para honra e glória do Senhor, amém? Vamos completar essa missão juntos? Glória a Deus. Porque, como o nosso tema diz, somente pelo poder de quem? Do Espírito, nós vamos completar a missão. Consegue colocar para mim, Anderson, o nosso tema, a nossa divisa? Vamos falar tudo juntos? No poder do Espírito, vamos completar a missão. Atos 1, 8. Irmãos, é no nosso poder que a gente consegue alcançar o alvo? É no poder de quem? Do Espírito Santo. É ele que capacita, é ele que nos constrange, é ele que nos clareia, é ele que nos direciona. Amém? Somente pelo poder dele conseguiremos alcançar, em nome de Jesus, ultrapassar esse alvo que nos foi colocado. Vamos falar de divisa? A divisa se encontra também em Atos 1, 8. Vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém. Essa é uma promessa, né, de que Deus dá para a gente, deixa para a gente. Ele disse que nós receberemos poder por meio do Espírito Santo. Que a gente não estaria sozinho, mas a função que a gente tem no dia a dia, as coisas que a gente tem no dia a dia, a gente tem que entender que nós não estamos sozinhos. Então, essa campanha aqui, quando eu comecei, eu fiquei, meu Deus, eu tenho 21 anos, eu falei, Senhor, acho que isso aí não dá certo não, porque eu não sei falar direito, eu não sei as coisas formais, eu não sei falar do jeito formal, mas sofrendo muito. Que eu entendi, irmãos, que é somente pelo poder do Espírito Santo que a gente consegue alcançar qualquer coisa na nossa vida. E eu não digo somente coisas materiais, não, porque isso aqui é dinheiro. Mas assim, quando a gente olha para esse alvo, para esse termômetro, não apenas com o olhar de dinheiro, não apenas com o olhar de, eu tenho que comprar, eu tenho que pagar, mas sim com o olhar, poxa, eu vou alcançar tantas vidas, porque esse dinheiro vai ser levado em nome de Jesus para o campo para alcançar mais vidas para Cristo. Porque vale a pena realizar o Evangelho, vale muito a pena. Porque uma vez nós fomos salvos, nós fomos lavados, nós fomos remidos pelo Espírito Santo, e nós estamos com Ele por Jesus, né? E aí Ele nos concedeu o Espírito Santo, e é muito bom estar com Ele, é muito bom viver aqui, e não, assim, eu não consigo me enxergar, viver uma outra vida onde estar com meus irmãos e com Deus, porque sem Ele eu não consigo fazer nada. Vamos orar por missões, eu queria que os irmãos se colocassem de pé. Nesse exato momento, alguns líderes de missões estão passando lá pela guerra que está acontecendo entre Israel e o outro grupo. Oi? Isso aí. E tem alguns líderes, os irmãos nossos na fé, que estão lá passando por esse exato momento. E eu queria que os irmãos colocassem a vida deles, né? Então, alguns nomes, então, coloquem, Deus sabe todas as coisas, coloquem no seu coração também, que a gente possa estar orando para que Deus guarde eles, para que o Evangelho consiga, né, ser passado para as pessoas que consigam também. E para a nossa campanha também. Amém? Oremos. Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui reunidos de educação do nome, Pai. Te agradecemos, Pai, porque alcançamos, meu Deus, esse valor, Pai. Que não é apenas um valor, meu Pai, mas são vidas que serão alcançadas através, Senhor, dele, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pela dádiva de poder participar da tua igreja, de poder participar, Senhor, da tua obra, porque sabemos que o Senhor não precisa da gente, Pai. Mas a sua graça nos alcançou, a sua graça nos limpou, Pai. E hoje nós podemos, meu Pai, proclamar as boas novas, porque uma vez nós fomos salvos, Jesus, por tua morte na cruz, meu Pai. Senhor, eu vim te colocar, Senhor, a vida daqueles líderes, meu Pai, que estão passando lá por aquele momento de guerra, Deus. Senhor, seja com eles, meu Pai. Ó, Senhor, dá ânimo, dá força, meu Pai, para que eles consigam passar por aquelas situações, ó Deus. Elevar o teu Evangelho, meu Pai. Porque sabemos que o teu Evangelho causa esperança, ó Deus. Sabemos que o teu Evangelho redime o pecador, ó Pai. Liberta-nos do pecado, meu Deus. Porque antes, Senhor, nós éramos escravos do pecado, ó Pai. Nós sabemos o que o Evangelho faz, ó Deus. Então, Senhor, permita, meu Pai, que o seu Evangelho alcance os povos, alcance as pessoas, aqueles corações, meu Pai, quebrantados, ó Deus, que clamam por Ti, ó Pai, porque as pessoas estão clamando por Ti, ó Deus. Senhor, que não sejamos mais negligentes quanto ao Evangelho, meu Pai. Possamos proclamar as boas novas, Senhor, nos dar coragem, nos dar força também, Deus, para que possamos juntos, Senhor, completar essa missão, meu Pai. Eu coloco,
poder das suas mãos, Senhor. Coloca nossa companhia, meu Pai, porque nós estamos sozinhos, meu Pai. Reconhecemos que o Senhor está conosco, reconhecemos, meu Pai, que é somente no teu poder, meu Pai, que o Senhor nos concedeu, ó Deus, para falar, para proclamar, é que vamos alcançar, meu Deus, esses povos, é que vamos alcançar esses corações, meu Pai, quebranta, meu Pai, que possamos, ó Deus, de fato, meu Pai, sermos lindos, Senhor, onde quer que pisamos, meu Pai, dê coragem para essa igreja, dê força, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que seja, meu Pai, o decorrer dessa campanha final dela, meu Pai, para a honra e glória do seu nome, Deus, seja no nosso culto, que, Senhor, possamos ofertar aqui, Deus, o nosso melhor para Ti, porque o Senhor é digno, Pai. Somente o Senhor é digno de toda a honra, glória e louvor. Amém. Vamos cantar a música de missões? Vem, sopra sobre nós.
2 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 23. 2 Reis 17, de 6 a 23. O tema da mensagem desta noite é o momento em que Deus diz: acabou. Segundo Reis 17, a partir do versículo 6. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria e fez-os habitar em Rala e em Rabó, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus estatutos, os meus mandamentos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelo ministério dos meus servos profetas. Porém, não deram ouvido, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e o seu concerto que fizeram com seus pais, como também os seus testemunhos, com que protestaram contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo no bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal, e também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel, e os tirou de diante de sua face. Nada mais ficou, senão só a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes, andaram nos estatutos de Israel, que eles fizeram, pelo que o Senhor rejeitou toda a semente de Israel, e os oprimiu,
e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença, porque rasgou a Israel da casa de Davi, e fizeram o rei Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e os fez pecar, um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão, ou que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim, Israel foi transportado da sua terra à Síria até ao dia de hoje. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor e que vai além das letras. Cremos que o Senhor quer falar conosco nesta noite, ao nosso coração. Cremos que o Senhor foi louvado com os nossos cânticos de louvor, a adoração que somente a Ti é devida, mas agora, ó Senhor Deus, cabe-nos, após lermos a Tua palavra, entendermos o que lemos e para sabermos aplicar estes princípios sobre a nossa vida. Então damos toda a liberdade ao Espírito Santo do Senhor para falar ao nosso coração. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe quem somos, o que precisamos. Então, fala-nos, Deus. E desde já agradecemos por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém? Hoje em dia, há muitas pessoas, muita gente diz: Deus não pode ser tão mau ao ponto de matar pessoas e lançá-las no sofrimento eterno. Há quem pense assim: será que Deus vai mesmo mandar gente para um lago de fogo ardente e experimentar morte de sofrimento eterno? Então, as pessoas estão se escandalizando, se escandalizam ante as afirmações bíblicas de que um Deus que se apresenta como amoroso, como misericordioso, possa enviar os seus anjos para arremessar pessoas no lago de fogo e enxofre, conforme diz a Bíblia, que é a segunda morte, e essa morte é irreversível e eterna. Como Deus pode fazer uma coisa desta? Em uma matéria no jornal El País, um jornalista, Joan Aria, essa matéria é de 20 de fevereiro de 2015, o Papa da maior igreja cristã do mundo, o Papa Francisco, fez a seguinte declaração que, diz ele: no DNA da Igreja de Cristo não existe um castigo para sempre, sem retorno, inapelável. Vejam por aí que caminho que a Igreja Católica Apostólica Romana já está escolhendo para si, para onde está caminhando. Ou seja, colocando dúvida nas Escrituras Sagradas se porventura o inferno é definitivo para aqueles que porventura estiverem lá. E disse ainda o repórter Joan Arias: podem parecer minúcias teológicas para os não religiosos, mas são muito importantes para milhões de cristãos que durante séculos sofreram, oprimidos pela doutrina
ansiando, sedento de castigo e de castigo eterno. Acompanhando este raciocínio, isso são os pensamentos contemporâneos dentro do cristianismo a respeito desta ideia de um Deus justo e que de fato dá vida eterna para aqueles a quem Ele quer dar, mas também lança no inferno aqueles a quem Ele haverá de lançar. Um teólogo espanhol contemporâneo chamado Andrés Torres Quiruga, em entrevista ao Instituto Humanitas Unicinos, em 2011 afirmou, olhem bem, Deus, como consiste em amor, consiste em estar amando. Logo, Deus não sabe, nem pode, nem quer fazer outra coisa que não seja amar. Nele não há mais do que amor e salvação. Por isso, o livro no qual eu comecei a escrever e a desenvolver este pensamento, intitulei Recuperar a Salvação. De Deus só nos chega a salvação. Deus não castiga. Nós podemos nos negar a acolher seu amor, mas pensar que Deus nos castiga, apesar das frases bíblicas que devem ser entendidas como formas de se expressar, é um erro. Isso é teologia contemporânea. Deus não castiga definitivamente. Meus irmãos, nós evangélicos cremos na inerrância da Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Então, como sendo a palavra de Deus, um dos grandes pecados de muitos teólogos e líderes religiosos influentes destes últimos tempos é a indiferença ou a rejeição das afirmações bíblicas. Alguns teólogos rasgaram da sua Bíblia João 3,36. O que diz a palavra de Deus? João 3,36. Palavras do Senhor Jesus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele se mantém a ira de Deus. Isto é a palavra de Deus, a afirmação bíblica. Então, esta expressão aqui usada pelo Senhor Jesus permanece aqui, vem a significar que em Adão toda a raça humana já está julgada e com justiça condenada à morte no seu caráter mais intenso e severo. Há um outro texto em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. Eu peguei esse texto em duas versões, eu quero compartilhar aqui com a igreja. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Na Bíblia King James, essa versão diz o seguinte: porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Outra versão, que é a Almeida atualizada, diz: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 10, nós temos a afirmação da palavra de Deus de segunda morte. Aqui é solenemente declarado que haverá uma segunda morte, e a segunda morte é tormento incessante e eterno. E aqui agora nós temos um relato histórico pelo qual nós podemos aprender por que Deus julgará o mundo, e julgará com justiça, porque Deus é perfeitamente justo. Então, estamos diante de um texto histórico da história de Israel. A narrativa aqui diz respeito a quando se chega ao ápice da iniquidade. Os irmãos observaram que na leitura desse texto, o autor sagrado
sagrado se esmerou ou se aplicou em estar detalhando a forma de pecado, esta queda vertiginosa da ordem moral e da ordem espiritual que a nação de Israel foi experimentando, foi vivendo. Então o autor sagrado aqui vai estar dizendo a respeito de, em vez de reverter o quadro para uma conversão, o povo foi indo de mal a pior, uma queda vertiginosa. A narrativa do primeiro e segundo livro dos reis sobre a nação de Israel, e a partir do reinado de Jeroboão, que os irmãos sabem a profecia sobre Salomão, né? De que por conta dos pecados de Salomão se inclinou à idolatria, e esta influenciada a partir das suas muitas esposas, e então por conta disso, Deus então disse: rasgarei a nação, não será mais toda ela uma só. Então, para que, conforme eu determinei, a casa de nome de Davi não viesse a se apagar, permanecerá a nação de Judá, mas a nação de Israel não estará mais sobre o mesmo trono. Então, lá depois o filho de Salomão ficou com uma parte da nação, a nação de Judá e Benjamim, e Jeroboão aqui agora é o rei a partir das outras 10 nações. Então, pelo nosso texto aqui, meus amados irmãos, tudo começou lá em 1 Reis, a partir do versículo 25. Eu fiz aqui uma remontagem dessa história para que os irmãos pudessem acompanhar mais lá adiante, mas no final os irmãos vão ser levados a perceber a aplicação dessa história no nosso contexto, na nossa vida, porque muitas vezes nós vemos Deus agindo na história, demonstrando bondade, misericórdia, amor, tolerância, paciência, mas às vezes as pessoas esquecem que Deus também é justo juiz, e o seu juízo é severo. Muita gente não pensa hoje na possibilidade de um mundo que venha a se acabar, de uma história que venha a ter um ponto final. As pessoas não estão muito preocupadas com isso, não. Então, vejo aqui cabimento em observarmos na história quando Deus diz acabou. E então, essa narrativa que nós acabamos de ler diz respeito ao momento em que Deus diz acabou, agora acabou. Certo pregador, em certa ocasião, disse o seguinte: algumas ações de Deus, para nós, no nosso tempo, parece que demoram a acontecer, demoram. Mas quando vem de uma hora para outra. E não dá nem tempo de, muitas vezes, as instituições, as sociedades, ou os países, ou os governantes, ou as próprias pessoas estarem se preparando. É como aquela situação de morte súbita. Ora, determinadas pessoas estão plenas ou aparentam plenitude de saúde, não tem que rir. Quantas pessoas assim morrem de uma hora para outra? Estava vendo um vídeo de internet falando, mostrando lá, né, pessoas que diante de alguma situação, de uma hora para outra morreram. Não sei quantos assistiram o vídeo, a pessoa falando em público, daqui a pouco o olho só vira e o menino vai embora. Então, as coisas que Deus faz que só nos surpreendemos. Quero chamar a atenção a respeito disso. Então, tudo começa aqui em 1 Reis, no capítulo 12, a partir do versículo 25, quando Jeroboão se rebelou contra o culto a Deus e por questões político-religiosas. Então ele, por causa disso, fabricou 2 bezerros de ouro e colocou em lugares estrategicamente definidos por ele, em Dan e em Betel, para que o povo das 10 tribos de Israel, sobre as quais agora ele reinava, deixasse de subir ao templo de Jerusalém para prestar o seu culto. Ora, rachou a nação, então agora nós não temos parte nem sequer com Jerusalém. Então, desse ponto em diante, nós percebemos que
Deus gradativamente deixa de proteger, deixa de intervir, deixa de interferir diretamente contra as adversidades, contra os inimigos, e ficando toda a nação de Israel a lidar com a sua vida por conta própria. Um paralelo disso aí, meus irmãos, nós podemos encontrar em Romanos, no capítulo 1, se os irmãos quiserem ver, tiverem atenção, o apóstolo Paulo faz uma referência a isso aí, nos versículos 22 a 27, vou ler aqui, porque é um texto meio extenso, mas muito interessante. Quando Deus, na medida que percebe que pessoas se inclinam de tal maneira viciosamente e de forma contumaz para a iniquidade, para o pecado, que Deus fala o seguinte: estão pela sua própria conta. O perigo do pecado é esse. O perigo da permanência, da teimosia na iniquidade é esse. É quando Deus tira a sua mão de proteção. Não protejo mais. Não é isso? Não é essa vida que você quer? Então a partir de agora você está por sua própria conta. Tem gente que fala: ô Mário, então tá bom, se eu estou pela minha própria conta, então eu estou pela minha própria conta. Só que um dia será o dia em que nós prestaremos contas da nossa vida. Então, Romanos capítulo 1, os versículos 22 a 17, Deus deixa o teimoso, amante do pecado, pela sua própria conta. Em 2 Reis, no capítulo 17, agora nós voltamos para o Velho Testamento, o último rei de Israel, esse texto que nós acabamos de ler, rei Oséias, não Oséias o profeta, não tem nada a ver com ele, é o outro Oséias, e entretanto no seu reinado se configurou a mais baixa decadência espiritual da nação de Israel, e ao ponto do autor aqui dizer o seguinte: ele foi muito pior do que os seus antecessores. Ele foi até diferente dos seus antecessores. A ideia aí, eu estava estudando esse texto comparando com os textos de Crônicas no seu paralelismo, e chega um determinado momento que o livro de Crônicas não conta mais a história de Israel, porque acabou. O livro de Crônicas agora vai, primeiro Crônicas e segundo Crônicas, vai apenas referir-se à nação de Judá, os reis de Judá, de tão ruim que se tornou a nação de Israel. E aí, toda a nação que estava corrompida pela idolatria, de todas as formas possíveis. Versículo 16, vejam aí, 2 Reis, capítulo 17, versículo 16, diz o seguinte: desprezaram todos os mandamentos de Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército dos céus e serviram a Baal. Para o narrador bíblico, o escritor bíblico aqui, ele está diante de uma abominação, algo horrível, algo enojante que o povo se permitiu envolver-se. Então, ressuscitaram a adoração ao bezerro de ouro de séculos atrás. Lembram-se da história lá do povo de Israel no deserto? Moisés sobe o Monte Sinai para receber a santa lei de Deus, e o povo então fica impaciente lá embaixo. O povo que já é inclinado para a iniquidade, porque é povo de coração duro, e enquanto Moisés está lá em cima do monte, e vem o povo que aqui embaixo aguardando, o que o povo faz? Pressiona o sacerdote. Lembra o sacerdote da ocasião? Arão. Pressiona Arão e falou: faz um ídolo para a gente, faz um ídolo para a gente. Que Arão fez? Um bezerro de ouro. E aí, quando Moisés desceu do monte com as tábuas das leis de Deus consigo, o que ele encontra é a nação de Israel adorando bezerro de ouro. Abominação. E sabe o que Jeroboão fez? Para justamente desviar o povo de Israel de Deus, construiu, fabricou 2 bezerros de ouro. Um já
fazer logo 12, vou botar em 12 lugares estratégicos, de tal maneira que o povo agora, que o povo é manipulável. Essa é a ideia, né? O povo é gato. O que a gente manda fazer, o povo faz. Não é isso? Não deveria ser, né? Mas o povo que já é inclinado para o pecado. Irmãos, aqui eu aprendo uma coisa que é importante. Nós viemos do pecado, nós viemos da iniquidade, nós recebemos o Evangelho de Cristo a partir daquela palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos comove. Então nós não aceitamos o Evangelho apenas pela questão do juízo, não, é porque a misericórdia de Deus, a operação do Espírito Santo, a forma como Ele nos toca, nos comove de tal maneira que nós ficamos constrangidos e viemos para Deus. Mas nós temos o germe do pecado sobre a nossa vida, nós temos o germe do pecado. Então o apóstolo Paulo definiu que a nossa vida é uma constante luta dessa inclinação carnal contra a inclinação espiritual, constante luta, o tempo todo. E se porventura nós perdemos o referencial da fé, nós voltamos no mesmo lugar de onde nós viemos. Quantas pessoas começaram a caminhada e daqui a pouco desviaram e voltaram para o lugar de onde foram retirados. Então vejam aqui, Jeroboão então está promovendo idolatria e tornando o povo ímpio e irreversível para os caminhos do Senhor. Ressuscitaram a adoração ao bezerro de ouro de séculos atrás e imediatamente aderiram à adoração à natureza, veneração a Aserá, uma deusa cananeia que era esculpida em madeira ou em árvores. Essa ideia, adoração a postes ídolos, refere-se à adoração a essa deusa cananeia, que era a deusa da fertilidade. Então o povo já começou a aderir à idolatria da terra. Então, além disso, o registro bíblico fala que passaram a praticar a adoração astral, aquilo que era característico da Mesopotâmia, aquilo que era característico dos babilônios. Lembram-se dos babilônios lá, que construíram a Torre de Babel? Qual é a intenção da Torre de Babel? Era um orgulho tão grande dos homens que queriam atravessar as nuvens e chegar no lugar onde Deus habita. Então Deus chegou e falou assim, muita presunção dessa turma. Sabe de uma coisa? Bora confundir essas línguas aí e colocar os homens no seu devido lugar. Mas a adoração, a astrologia começou lá em Babilônia. E estar conduzindo a vida através da leitura dos astros. Isso tudo também acontecia na nação de Israel. E isso é muito semelhante àquilo que acontece nos nossos dias. Lembra da minha infância? Era muito comum um perguntar qual é o seu signo. E aí, né, porque perguntaram isso para mim, eu que nasci no mês de maio, período de maio, né? Então, aí falaram para mim, seu signo é touro. Esse negócio na cabeça de que o meu signo é touro, né? Hoje em dia, algumas pessoas que contam esse negócio de signo, né, de astrologia, vão e desenham o seu signo. Agora, esse negócio de moda é fazer tatuagem, né? Tem pessoal desenhando o seu símbolo, o seu signo no corpo, né? Meus irmãos, isso é abominação diante de Deus. E é isso que o povo está praticando. E horóscopo, como nós vemos nos tempos contemporâneos. Então chegaram a praticar cultos com oferendas humanas, queimadas em fogo ao deus Moloque. E por fim, aderiram à prática de encantamentos, feitiços, adivinhações, bruxaria, ocultismo, semelhante a muitas coisas que hoje nós
heresia, essas religiões que trazem cada vez mais abominação. E como vemos hoje as origens esotéricas do nosso tempo, então o que acontecia naquela época nós vemos se repetindo hoje em caráter agora não provincial, mas agora de uma forma geral. E então, meus irmãos, agora nós vemos o desprezo à palavra profética. Em 2 Reis, agora vejam, esse nosso texto que nós acabamos de ler, 2 Reis, no capítulo 17, no versículo 13, diz que o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que escrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Eu quero que os irmãos agora prestem atenção nisto que Deus está produzindo no meio de um povo inimigo: profetas, proclamadores dos oráculos de Deus. No versículo 23, a Bíblia diz que o ministério dos profetas, que era de convocar o povo ao arrependimento dos seus pecados e apontar para o juízo de Deus que já estava às portas, era tratado com pouco caso, era tratado com desinteresse, e daí veio o juízo da parte de Deus. Nós vemos o ministério de Elias, de Micaías, de Eliseu, esses profetas que profetizaram na nação de Israel, que estava em queda tremenda. Como foi o ministério desses profetas, chamado ao arrependimento? E então, aqui, o autor sagrado está falando, Deus deu profetas. E vejam, então, a Síria, sob o comando de Salmaneser, invadiu a Israel, desterrou a todo o povo, levando um cativo e o dispersando para sempre. Os israelitas nunca mais voltaram a povoar a terra da Palestina. Então foram disparatados. E no versículo 24, olhem bem, esse texto nós não lemos, mas observem, no versículo 24 diz que as pessoas de outros povos foram trazidas para habitarem na terra onde Israel já não mais existia, nunca mais acabou. Então, quando Deus diz acabou, então os profetas dos nossos dias, que são a boca de Deus para todas as pessoas, são os pregadores, cuja mensagem nunca mudou. É o chamamento ao arrependimento dos pecados, é o apelo à conversão, à mudança de vida. A palavra de Deus hoje pregada pelo Evangelho tem denunciado o pecado, tem manifestado pelos mais diversos formatos, desde a inclinação para as formas mais criativas de idolatria e carnalidade, até um desinteresse total para com a espiritualidade verdadeira, baseada na santificação e no retorno aos preceitos do Senhor. Como nós então podemos aplicar isso aqui? O Senhor Deus está dizendo o seguinte: lá no passado Deus deu os profetas para pregar a uma nação que insistiu em manter-se iníqua, ímpia. Hoje Deus tem dado à igreja, ao mundo, para proclamar o evangelho do arrependimento dos pecados. A missão da igreja no mundo, a missão dos púlpitos, a missão dos profetas no nosso tempo é estar proclamando o evangelho da salvação a partir da mensagem do arrependimento dos pecados, a conversão. Em que momento, no tempo no qual tem prevalecido a multiplicação da iniquidade, a criatividade
humana hoje tem produzido toda forma de pecado que possa a mente humana desenvolver, criar. Vivemos tempos onde os apelos, eles são oferecidos de todas as formas. Muito nos preocupa a juventude, principalmente a juventude, porque os jovens estão na flor da idade, estão no vigor da vida, os jovens, os adolescentes, e os apelos vêm de toda forma e das formas mais sedutoras para atrair a atenção dos jovens. E os nossos jovens, eles então agora são estimulados a pensar o seguinte: eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que aproveitar as oportunidades, a oportunidade de sair para lugares, a curiosidade de aprender, eu aprender entre aspas, coisas novas. E como nós temos hoje detectado adolescentes e jovens abandonando bancadas, poltronas de igreja, porque foram atraídas, seduzidas, convidadas para irem experimentar a oferta do mundo. Eu citei aqui os jovens que, porque se acham na flor da idade, cheios de grandes possibilidades, entendem que igreja é ambiente de engessamento. Igreja é lugar onde se perdem as oportunidades. Igreja é o lugar da salvação de Deus. Igreja é o lugar da realização mais plena que um homem pode experimentar. Igreja é o lugar onde Deus está escancarando a respeito das maravilhas da eternidade. Igreja tem que ser um ninho de amor, como foi pregado hoje pela manhã, como hoje estamos conversando mais ali. Igreja tem que ser um lugar onde as pessoas possam se sentir no meio da família de Deus, acolhidas, amadas, de tal maneira que posso dizer: não saio daqui de jeito nenhum, não tem lugar para mim no mundo. Igual o testemunho da nossa promotora de missões, coisa linda, uma jovem com 21 anos dizendo: não me vejo em nenhum lugar senão nas coisas de Deus, conhecendo Jesus cada vez mais e mais de perto. Mas nós vivemos um tempo de terrível sedução que vem da parte do mundo, do diabo e das ofertas carnais. Vivemos esse tempo. E aí, o que é compromisso da igreja do Senhor Jesus Cristo? A pregação do Evangelho. E enquanto tiver igreja na terra, igrejas sérias e comprometidas com a mensagem bíblica, o Evangelho precisa ser pregado para levar as pessoas a perceberem a mensagem que vem do céu, que veio desde os tempos antigos e que hoje precisa prevalecer. Arrependei-vos dos vossos pecados e convertei-vos para o Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, na nossa última parte aqui, veio um juízo. Então, veio da parte do Senhor o rei da Assíria, Salmaneser, e entrou em Israel, e o texto diz que foi rápido, destronou o rei Oséias e tirou o povo da terra. Na verdade, é um discurso de Deus: vocês não merecem este lugar que eu prometi aí para vocês. É o discurso de Deus. O dia do Senhor virá. Todos nós, como disse o apóstolo Paulo, nos apresentaremos diante de Deus. E Deus não será injusto quando Ele disser assim: vocês não merecem este lugar. Por que não merecem? Porque algumas pessoas jamais entrarão no céu de Deus, porque nunca quiseram. Hoje na escola bíblica dominical, na minha classe,
Nós estamos falando a respeito de angelologia, doutrina dos anjos, e falando a respeito de por que Deus criou o inferno. Por que Deus criou o inferno? Deus criou o inferno para aqueles que têm fixidez de moral. É isso, fixidez? Fixidez de moral da ordem de Satanás. A fixidez de caráter de Deus é totalmente inversa à fixidez de caráter de Satanás. Significa dizer que nunca, jamais Satanás haveria de entrar no céu de Deus de forma nenhuma, porque a fixidez de caráter dele nada tem a ver com Deus. E quem é que vai morar no inferno? Quem se associa com a fixidez de caráter de Satanás. Aí eu aprendo uma coisa: não haverá um santo de Deus morando no inferno, porque lá não é o seu lugar. Como também não haverá nenhum que não tenha nada a ver com o reino dos céus, de alguma forma entrando na vida eterna de Deus. Nenhum, porque o céu é para santos. Céu de Deus, a salvação de Deus é para pessoas arrependidas. Sabe por quê? Porque já estamos próximos do dia em que Deus convocará todos os homens para prestar contas. Está chegando o tempo, as igrejas estão autorizadas para pregarem isso, que já estamos no limiar do retorno do nosso Salvador eterno, e quando ele chegar será rápido, será, como diz lá em Mateus no capítulo 24, como um piscar de olhos, como um relâmpago de súbito. Você sabe dizer que hora que o relâmpago vai aparecer no céu? Vai aparecer agora? Não é assim. Vem e você não sabe qual é o momento. E ainda diz o seguinte: ninguém será esquecido, todos serão levantados. Então, meus amados irmãos, a destruição de Israel de súbito nunca mais voltou. Mas pastor, e esse Israel que existe lá, os irmãos estão acompanhando nas reportagens ali são remanescentes judeus que inauguraram a nação de Israel, mas não é uma composição das antigas 10 tribos que estavam sob Jeroboão, não, é judeus. Então eles acabaram, se perderam. Hoje nós temos linhagem de judeus até na Etiópia, como dizem alguns historiadores, né? Judeus. E por quê? Tem aqui a promessa lá referente a isso. Mas aqui, meus amados irmãos, o que nos interessa é chamar a atenção para essa mensagem que a Bíblia nos traz. Deus, no dia em que se levantar para julgar, julgará. Ele quem usou o rei da Assíria para fazer a sua obra, para julgar. Concluindo, meus amados irmãos, a palavra de Deus para esse tempo, a pregação do Evangelho é o chamado arrependimento dos pecados, é um retorno para Deus. Todos os pecados são perdoados na cruz de Cristo, e nele todas as pessoas podem escapar do dia da ira de Deus que já está se aproximando. O dia do Senhor está se aproximando, o dia do seu juízo terrível e desesperador para um mundo que insiste em permanecer do mesmo modo como a nação de Israel no passado. Mas a forma de escapar da perdição e alcançar a salvação, como naqueles tempos antigos, foi pregado pelos profetas. Hoje Deus não deixou faltar nenhum dos seus profetas. Eles estão pregando. Os legítimos profetas de Deus da atualidade, pregadores do Evangelho, fazem a mesma coisa. Portanto, meus irmãos, que hajam pessoas que atendam ao chamado do Senhor, pois o dia do juízo de Deus já está às portas. Deus já está às portas. Então, que no momento em que Deus disser acabou, não haverá mais esperança. Meus amados
nosso propósito de fé. Que não de forma nenhuma estejamos desviando os nossos olhos de Cristo por conta das paixões e das seduções do mundo. Que possamos ter os nossos olhos e o nosso coração fixos na palavra do Senhor Jesus Cristo e no plano que Ele tem para a nossa vida. Que possamos pregar o Evangelho. Preguemos a tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. Preguemos com ousadia. Preguemos como nos diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, fazendo discípulos, para que alguns possam ser salvos, como diz o apóstolo Paulo. Pregamos para todo mundo, mas na esperança de que alguns sejam salvos. Vamos orar? Ó Senhor nosso Deus e Pai, a leitura da Tua palavra, a meditação dela nos leva a refletir coisas importantes, significativas, que dizem respeito à nossa vida, ao cuidado e ao direcionamento que nós damos à nossa vida. Aqui, Senhor Deus, nós fomos levados a contemplar uma história, a história de uma nação, outrora escolhida pelo Senhor, e escolhida para fazer diferença neste mundo, mas que escolheu o caminho da iniquidade, da impiedade, o caminho do pecado, e que sofreu as consequências. E quantas vezes foi advertido, quantos profetas estiveram no seu meio proclamando mensagem de arrependimento, e quanto mais os teus servos vinham da parte do Senhor, tanto mais a nação foi de mal a pior, até ao ponto que acabamos de ver, foi totalmente rejeitada pelo Senhor. E aqui, Senhor Deus, agora neste momento de reflexão em oração diante de Ti, nós somos advertidos, alertados a respeito de que o Senhor voltará a este mundo. E quando o Senhor voltar para os rebeldes, para os ímpios, para os inconversos, é peso de juízo eterno, coisa que é irreversível a condenação. Ó Deus, nós te agradecemos ao Senhor, porque pela tua bondade o Senhor já tem escrito nosso nome no livro da vida. Não será peso de juízo para nós, porque nós recebemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos experimentado novidade de vida, e por livre e espontânea vontade, nós escolhemos seguir o caminho da cruz, e do Senhor jamais nós nos afastaremos. Mas, ó Senhor, eu te peço, pela igreja do Senhor, primeiramente eu quero interceder pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, que muitas vezes são tão suscetíveis aos convites deste mundo. Ó Senhor Deus, que o Senhor nos guarde, que a palavra do Senhor possa encontrar lugar em cada coração, porque nós vivemos tempos nos quais as ofertas do pecado vêm de forma cada vez mais criativa
e atraindo, Senhor Deus, para a iniquidade, para o erro, para o pecado. Guarda, Senhor Deus, guarda. Mas não apenas os nossos jovens, também quantas pessoas que já até passaram da juventude, mas muitas vezes atraídos pela sedução do inimigo, estão vacilando na fé e pecando, e indo de mal a pior e afastando-se dos teus caminhos. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, guarda o teu povo, a tua igreja, livra-os da iniquidade do pecado, para que não experimentem a reprovação do Senhor. Ó Deus, nosso Pai, agora nós intercedemos. Eu oro pela vida de cada pessoa aqui neste lugar. Tu conheces o coração, o Senhor conhece. O Senhor sabe o que vai no íntimo de você. O Senhor sabe de pessoas que porventura estão aqui e que precisavam ser confrontadas a respeito de um juízo que já está às portas e que precisam escolher, precisam abandonar a vida do erro, a vida do pecado. Alguns que precisam voltar-se para ti. Ó Deus, nós agora queremos interceder por pessoas que porventura estão aqui neste lugar, para que possam ouvir a Cristo, porque ouviram a pregação do Evangelho, a pregação verdadeiramente profética da parte do Senhor, e podem hoje escolher a quem vão seguir. Toca nos corações. Toca no coração. Completa a tua obra. Meu amigo, minha amiga, enquanto essa igreja está orando por você, eu tenho um apelo da parte de Deus para a sua vida. Eu tenho um apelo para você que porventura ainda não teve um encontro com Cristo solene. Momento onde você possa erguer a sua mão e dizer: hoje eu estou aceitando a salvação de Deus, eu estou recebendo como meu Salvador pessoal, Jesus Cristo. Estou me convertendo e recomeçando uma vida nova na presença do Senhor. Porque é possível que haja gente aqui que entendeu claramente e não quer experimentar chegar a sua hora e receber da parte de Deus condenação, mas quer a salvação de Deus. E a minha pergunta para você, meu amigo, minha amiga, não quer vir a Cristo e recebê-lo como seu Salvador pessoal? Então, se porventura há alguém aqui neste lugar que deseja receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, quer converter-se, então, se você deseja tomar essa decisão agora, em nome de Jesus, aí mesmo onde você está, você pode erguer a sua mão, levante o seu braço. É um gesto que caracteriza: pastor, hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu estou aceitando-o como meu Salvador pessoal. Eu estou recebendo-o nesta noite. Há alguém aqui nesta noite que deseja reconciliar-se com Deus? Pastor, eu quero me reconciliar, porque eu já fui membro de igreja já há muito tempo, e eu vim preparado para estar restaurando a minha vida de comunhão com Deus. Quero recomeçar. Senhor Jesus, eu quero devolver o meu coração para ti.
Tem alguém aqui nesta noite que quer reconciliar-se com Deus, quer reconciliar-se com a igreja? Se tem, aí aonde você está, você pode levantar a sua mão, você pode fazer esse gesto. Um ato de fé, uma forma de você manifestar: estou recomeçando, estou recomeçando. É a partir de agora. Dia de amanhã você não sabe, você só sabe no dia de hoje. Ó Deus, a palavra do Senhor possa produzir na nossa vida os frutos que o Senhor Deus deseja produzir. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé. Que o Senhor possa estar nos ajudando em desafio da caminhada em Cristo. Obrigado pela palavra que o Senhor está falando. Obrigado por este momento tão especial, sublime e importante para nós. Agora, Senhor, nós pedimos a direção do Senhor para esta nossa semana. Que o Senhor esteja ao nosso lado, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o inimigo não encontre ocasião para nos levar a desviar os nossos olhos de Ti. Então, toma-nos nas Tuas mãos e nos guarde. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a igreja de Deus aqui representada e a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém? Amém. Estamos encerrados o nosso culto ao nosso Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos e tenha uma semana muito abençoada na presença de Jesus.